Generais legalistas até agora são alvos da escória, ainda hoje, né? Até agora, são alvos da escória golpista. Vejam vocês a que ponto chegamos. Aí diz, não tinha plano de golpe. Tinha plano de golpe. Aliás, um relatório brilhante da PF, né? Tá quase acabando, vai bem. Demonstra que a arquitetura golpista propriamente mesmo, a coisa de providências, tinha 2 anos já. A pregação, 4. A rigor antecede a eleição 2018. Já demonstramos aqui. O Eduardo dizendo para fechar o Supremo, basta um soldado e um cabo, não precisa nem de um jipe. Falando que o pai dele vai tomar decisões, se a corte for contra, aí eu quero ver como é que vai ser. E aí deixou claro, se, esse é o que quer ser candidato. Se os ministros forem presos, quem é que vai pedir a liberdade deles? E o golpe não aconteceu. Não aconteceu porque militares legalistas impediram. E eles estão sendo alvos, até agora, né, da leivosia, dos ataques dos golpistas. Nos bastidores aí. Do que eu estou falando? Vai. O chefe do Estado-Maior do Exército no governo Bolsonaro, o general Valério Stumpf Trindade, disse ter sido atacado por bolsonaristas e também por militares por ter cumprido sua obrigação. Ele virou alvo por não aderir à tentativa de golpe. Em entrevista publicada ontem pelo portal Metrópolis, o hoje general da reserva afirmou o seguinte: fui vítima de ataques por cumprir a minha obrigação. Defendi a democracia em tempos complexos. Tenho orgulho de ter agido de forma leal ao comandante do Exército e ao Exército brasileiro. E a Constituição? Né? Porque, afinal de contas, é para isso. É para isso que ele existe. Para defender a Constituição. Para defender as regras do jogo. Para isso ele está ali. Aliás, como disse Mark Milley, que era o homem mais poderoso das Forças Armadas Americanas, quando Trump o mobilizou para tentar impedir a posse do Biden. O Trump o mobilizou para impedir a posse do Biden. E ele fez um discurso público, dizendo, nós nem somos fiéis a governos. Nós somos fiéis à Constituição. E a Constituição não permite a intervenção dos militares. O artigo 142 não permite. Agora, o general sendo atacado pelos bolsonaristas e foi atacado também pelos militares golpistas. Inclusive alguns no governo. O que mais que a gente tem aí? Vai lá. Reinaldo, na época da tentativa do golpe, o militar mantinha contato com o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Por esse motivo, em diálogos obtidos pela PF durante as investigações sobre o plano de golpe de Estado, Stumpf é apontado por oficiais como informante de Moraes. Ele rebate. Ele disse o seguinte: estávamos discutindo métodos para reforçar a segurança e a transparência das urnas eletrônicas. A minha interlocução era com a Secretaria-Geral do TSE. Aí algumas pessoas que não sabiam de nada distorceram tudo. Alimentaram a versão de que eu seria informante, uma espécie de leve-trás, uma coisa bandida. Isso nunca aconteceu. É uma inverdade e uma agressão à minha pessoa. O contato era institucional, explicou o general. É isso. Ainda hoje fica aí, tem depoimento do homem jogado da ponte. Tá? Vocês vão saber o que é que o soldado que o jogou falou para ele. Que o PM, melhor falando, que jogou, falou para ele. Tá? Fica aí. Segundo bloco, nós vamos falar bastante disso. Tá? Outro que está sofrendo, outro que é alvo da canalha, é o então comandante do Exército,
o general Marco Antônio Freire Gomes, aquele que ameaçou Jair Bolsonaro de prisão. Ameaçou, disse, se o senhor fizer isso, eu vou ter de prendê-lo. Né? E é verdade, a investigação mudou bastante em relação ao general Marco Freire Gomes, que inicialmente parecia que ele estava envolvido com o golpe. E aí sim, não vou falar, mas enfim, os offs da vida, uma pessoa que sabe muito desse mundo todo, desde o começo me assegurou, disse assim, ele não está envolvido, hein? Ele impediu. E alguns indícios pareciam indicar o contrário, falou, vai nessa, ele impediu. E a pessoa estava certa. Vamos lá, o que a gente tem? Pessoas próximas ao ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, afirmaram que ele está se preparando para enfrentar uma onda de ataques de militares indiciados pela Polícia Federal. A investida contra o general é vista como uma retaliação após ele se colocar contra esse plano de golpe. Em depoimento à Polícia Federal, Freire Gomes detalhou que foi contra a proposta da minuta golpista apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro. O ex-chefe da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, também teria se colocado contra. O único que teria aceitado a proposta golpista foi o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que agora sinalizou a pessoas próximas que pretende complicar a vida de Freire Gomes na justiça. Vamos complicar como? Complicar como? Vai falar assim, não, ele também era golpista? É isso? Eu era, ele também era? Vai ser muito difícil, porque aí você tem, inclusive, o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, que relatou, à época, já no começo, porque ele também foi alvo dos ataques, né? Que o comandante do Exército, então, impediu. Ele passou a ser chamado de cagão pelo Braga Neto. Tem textos a respeito, tem troca de mensagens a respeito. Então não vem com conversa. Não vem com conversa. Não vai colar. Hã? Bom, acho eu. Hã? Agora sim. Rapidamente. Sob o governo Lula, tem uma renovação do alto comando do Exército. Vamos lá, vai. O alto comando do Exército já renovou mais da metade dos seus membros desde o início da gestão do general Tomás Paiva, que assumiu a força em 21 de janeiro de 2023. Dos 16 integrantes, 9 foram trocados. Como as promoções ocorrem em março, julho e novembro, a cada ano, há a mudança em média de 1/4 do alto comando. O grupo é formado por 16 generais, 4 estrelas, que alcançam o topo da carreira militar e permanecem 4 anos no posto. As reuniões ocorrem 6 vezes ao ano em uma sala contígua ao gabinete do comandante no quartel-general do Exército em Brasília. Segundo militares ouvidos pelo Globo, uma avaliação de que a cúpula vai se formando aos moldes do perfil do comandante do momento. Enfim, fiquem tranquilos. O Exército Brasileiro tem uma doutrina muito clara. Alguma chance de você ter militar esquerdista? Não tem, ao contrário até. A formação dos militares brasileiros, inclusive, precisa mudar. Precisa se adaptar aos novos tempos. Ela ainda está muito marcada pela Guerra Fria, pela luta do bloco capitalista contra o bloco comunista. O mundo mudou completamente. Não tem mais nada a ver com isso. Ou alguém acha ainda que a China tem um regime comunista? Tem um regime autoritário lá dentro para eles. Comunista não, aliás, tem alguns dos bilionários do mundo, né? Não é mesmo? Então, o que a gente tem hoje, as disputas que tem hoje são disputas que são de natureza comercial. Existe uma disputa política importante que envolve a Rússia, mas é uma questão muito localizada. Essa que é a verdade.